Mas nessa noite o Senhor vai falar conosco. E eu creio que Deus vai selar o seu coração para um novo tempo, dentro da sua casa, da sua família. Pois bem, a história vai falar de um jovem conhecido como Josué. Josué era um jovem que observava muito a conduta de quem era a referência. Nessa noite eu já quero deixar o leque da revelação do Espírito para a tua vida. Cola com quem é referência. Fecha com quem é referência. Se você tem andado com pessoas que pregam contra a família tradicional, tem um recado de Deus para você nessa noite. Dá tempo ainda de você começar a ser seletivo nas tuas amizades. Pois bem, Josué vai buscar uma referência. E a história que começa. 40 anos a sua referência se chamava Moisés. Estava dentro do palácio de Faraó. Durante 40 anos aquele homem se torna um cientista, um general do exército de Faraó. Vai dizer Dr. Lucas em Atos dos Apóstolos, em pregação do nosso diácono Estevão. Nesses 40 anos, Moisés ele vai crescer, vai ter teorias, vai desenvolver estudos, vai crescer de uma maneira como nunca antes. Todos nós conhecemos a história e sabemos que Moisés vai descobrir a sua origem. Ele vai matar um egípcio, você conhece a história. Moisés vai para Midian, e em Midian Moisés começa a trajetória de um homem de família. Moisés vai encontrar as filhas de Jetro à margem de um poço, e ali alguns pastores querendo expulsá-las, danificá-las, causar dores na vida das filhas de Jetro. Moisés vai defender. O primeiro item que eu quero falar nessa noite de alguém que é referência, ele é protetor. Ele protege a sua esposa. Moisés, antes de ser dado Zípora por casamento, Jetro observa quem era Moisés e sabia que ele protegia a sua esposa, protegia a sua filha, protegia alguém que era importante para ele. Jetro jamais daria Zípora para qualquer um. Ele começa a observar e ver que aquele homem, ele era alguém diferente, porque ele protegia, porque ele era alguém que dava cobertura, ele era alguém que cuidava das emoções. Cuidado, moça, com quem engana os seus olhos, com pessoas que muitas das vezes, você que é mulher de Deus, e você em que tem por referência a família, cuidado que quem é homem de verdade protege, cuida das suas emoções, preserva a sua vida. E a palavra de Deus vai dizer que Jetro, ele dá Zípora. E Zípora, ela vai se relacionar com Moisés. Nesse período, Moisés, ele vai passar 40 anos dentro da casa do seu sogro. Mas ele não era ninguém acomodado. Ele ia trabalhar. Ele era alguém que cuidava das ovelhas do seu sogro. E a palavra de Deus vai dizer que ele vai gerar 2 filhos. Um se chama Gerson e outro Eliezer. A palavra de Deus vai dizer que futuramente esses homens vão se tornar guardião do tabernáculo. E eu aprendo com a palavra que a família modelo chamada Moisés ainda não tinha despertado os olhos de um jovem chamado Josué, porque vivia em Midian. Mas o chamado de Deus, ele vai trazer Moisés de novo para o Egito e vai encontrar Josué. Só que Josué era alguém que tinha os olhos abertos para as referências. Quem sabe nessa noite Deus colocou uma referência do teu lado e você ainda está procurando em quem seguir. Quem sabe nessa noite é você que atravessou
pessoa como referência. A primeira coisa, ele protege. A segunda coisa, toda referência gera. Referência que não gera é água parada. E água parada dá dengue. A palavra de Deus vai dizer que aqui ele vai gerar os filhos dele. E aí ele vai subir no monte com as ovelhas do seu sogro. A palavra de Deus vai dizer que um dia que ele atravessa o limite, segundo o historiador Flávio José, vai dizer que Moisés nunca tinha passado daquele limite. No dia que ele atravessa o limite, ele tem um encontro com a sarça. Ele não tinha dimensão quem era aquela sarça, quem se manifestava através da sarça. A palavra de Deus vai dizer que quando a manifestação de Deus começa a chamar a atenção de Moisés, a Bíblia diz que Moisés escuta o chamado, mas a sua deficiência de poder, na verdade, não ter como falar, porque tinha uma dificuldade para falar, ela vai chamar a atenção de Deus para cumprir as suas desculpas, porque toda desculpa Deus tem uma solução. Para Jeremias, quando Jeremias queria entregar o ministério da carteirinha, no capítulo de número 20, ele diz assim: ei, profeta, por que está dessa maneira? Mas ele diz: quando eu desperto a fogo nos meus ossos, e eu não posso parar de falar. Para Moisés, a Bíblia vai dizer: eu envio Arão, fique tranquilo, porque eu hei de fazer e ministrar sobre a vida desse povo. Há uma referência que protege, há uma referência que gera, há uma referência que trabalha. Oh, meu Deus! Toda família tem referências. E o que me chama a atenção aqui, que quando Moisés recebe o chamado, que ele vai ao deserto e fica mais 40 anos. Lucas, capítulo 8 de Atos, vai dizer que Moisés viveu 120 anos. Mas 120 anos sendo referência. A Bíblia diz que Josué o tempo todo tinha os olhos fitos em Moisés. Moisés entrava no tabernáculo para falar com Deus. Quem estava do lado de fora aguardando? Josué, em todo o tempo, não largava a sua referência. Josué vai aprendendo. Todos nós conhecemos e sabemos que a palavra de Deus vai dizer que em certo tempo Deus vai designar Moisés a subir ao alto monte para poder entregar os mandamentos. Segundo o Talmud, um livro paralelo que é estudado pelos judeus na Bíblia, quando Deus escreve os mandamentos, a palavra, ela, através dos dedos de Deus, atravessa as pedras, porque Moisés, quando carrega as pedras escritas, os mandamentos, não era só para o povo, mas primeiro era para ele que trazia o mandamento. A palavra de Deus, ela corta não para ele somente, mas para cá também. E interessante que alguém do lado de fora, que era Josué, ele observava a referência que era Moisés e sabia que um dia teria que lidar com a ausência de Moisés e teria que assumir o seu chamado. Mas o tempo passa e a Bíblia diz que Moisés não atravessa o Jordão. Você lembra que a roupa crescia no corpo? Você lembra que os calçados cresciam nos pés? Você lembra que o maná caía no céu? Moisés, ele passa uma semente para Josué e diz assim: o milagre não virá mais por cima, agora virá por baixo. Quando tu atravessar o Jordão, não terá mais maná. Você terá que plantar, você terá que cuidar, para que eu venha dar o crescimento. Sabe que eu aprendo com a palavra? Um novo tempo assusta Josué. Quem sabe nessa noite você está assustado. Você está pensando até em parar. Você está pensando até dar entrada no fórum e no divórcio para poder largar sua esposa. Quem sabe você está pensando em desistir dos teus filhos porque não caminha mais ao teu lado. Mas Deus nessa noite me deu uma palavra para entregar para você. Todo novo tempo pode assustar, mas o que Deus tem preparado para a tua vida é como água corrente. Ele vai levar, ele vai atravessar o tempo e vai abençoar a tua vida. Aleluia.
referência. Moisés morre no primeiro capítulo de Josué. Josué está batido, está vivendo luto. Ele vai perder sua referência. Só que interessante é que quando nós temos uma referência que com o tempo se vai, ela nunca morre em seus ensinamentos, fica dentro de você. Quem sabe você está até se questionando: criei meu filho desde pequeno na casa do Senhor. Quem sabe você está questionando como eu tenho uma filha afastada hoje, que pregava, que dirigia culto, que fazia trabalho missionário, e depois de tomar uma certa idade tomou uma decisão de seguir a vida dela da forma como ela queria. Mas os ensinamentos estão dentro, e no tempo de Deus a água corrente vai levar, vai despertar. E eu creio, como o pastor Joselino falou aqui no início, a nossa família é projeto de Deus. Glória a Deus. Moisés morre, ele vive o luto, só que Deus, ele tem formas diferentes de trabalhar. Quem é do altar sabe o que eu estou falando. Você não pode parar. Você não pode parar em hipótese nenhuma. Porque quando a gente para, os nossos sonhos param junto conosco. Quando a gente para, a obra de Deus para. E quando a gente para, existem pessoas dentro do nosso lar que dependem das nossas orações. Existem pessoas dentro da nossa casa que precisam das nossas referências, como homem, como mulher de Deus. Josué desperta para um novo tempo. Só que a primeira coisa que Josué vai fazer como líder, pastor, vai assustar qualquer ministério. Porque Deus vai dizer assim: ei Josué, está na hora de você enviar os espias. O tempo já é passado. Só que Josué vai tomar uma atitude que muito religioso expulsaria ele de um ministério. Ele vai mandar 2 espias para a casa de uma prostituta. E a palavra de Deus vai dizer que dentro da casa de Raabe, eles vão passar uma noite estudando uma estratégia, como é que eles poderiam entrar em Jericó. Quem sabe nessa noite Deus tem te designado por caminhos diferentes. Mas escuta uma coisa que Deus tem para você nessa noite. Se Ele te chamou, Ele te garante para aquilo que Ele te chamou a fazer. No capítulo 2 de Josué, ele vai ser ousado. Mas o interessante é que a história vai dizer, eu vou dar um salto, no capítulo de número 23, o penúltimo capítulo, Josué já estava velho, cansado. Ele vai começar a conversar com as pessoas que viviam à sua volta a respeito das promessas que Deus tinha cumprido em sua vida, e que eles não conseguiram alcançar um nível maior ainda por causa da sua debilidade física, deficiência física. Mas Josué está preocupado agora, porque no ministério de Moisés sabia que tinha alguém ali que iria substituí-lo. Mas quem vai substituir Josué agora? Não tinha referências. Josué foi um líder que caminhou sozinho. Quem sabe nessa noite você olha para o teu líder, você acha e olha e tem a suposição de um Superman, mas ele precisa da tua oração. Aleluia. Ele precisa da tua ajuda. Ele precisa que você insista na sua vida espiritual. Ele precisa que você não largue a corda no momento que mais ele está precisando. Ele precisa que você entenda que o Evangelho de Jesus Cristo é doar-se, é abrir mão, é marcar muitas das vezes os nossos interesses pessoais para poder crescer junto em comunhão. E Josué, ele vai sentir a dor da solidão.
vai sentir a dor do vazio. Eu falo nessa noite para crentes que acha que não possa viver um período de solidão, que acha que não possa viver em um período, me permita entrar no profundo contigo, em um nível de depressão, em que histórias já vimos falar de pessoas que já tentaram tirar sua própria vida. Aqui levantamos a mão, damos glória a Deus e aleluia, mas quando atravessamos aquela porta, a atmosfera é diferente, a pressão é diferente. A gente sabe onde o nosso calo aperta. Quando os maridos oram por esposas que ainda não caminham junto, quando as esposas que oram por maridos que ainda também não caminham junto, e ouve palavras de efeito, e quando chega na sua casa o resultado ainda é o mesmo. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, família, nessa noite. Não desista, não abandone, não largue, porque o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Estamos vivendo uma época difícil, de um esfriamento tão grande, aonde a família para muitos não é mais a base, mas é a margem. Muitas pessoas têm desistido muito fácil das suas famílias. Não estou falando que é fácil, porque eu sou pai de 3 filhos, sou casado com uma só mulher, e eu sei que não é fácil. Mas a Bíblia diz que Josué, quando ele olha para a situação que ele estava vivendo, a preocupação dele era que a obra de Deus não parasse. E ele vai liberar uma palavra. Ele vai fazer uma reunião com aquelas pessoas que ali estavam. Eles poderiam não ter uma referência de uma geração, porque a geração passada era uma geração que só pensava na picanha. Na picanha não, na cebola e nos pepinos. Porque a geração da picanha é nossa. A geração que lembra das picanhas é a nossa. Que tem muito povo aí sendo levado pela barriga. Mas vamos deixar para outro dia. Porque o Egito aqui vai dizer que comandava a barriga daquela geração que estava lá atrás. E vai fazer eles lembrar das cebolas. E vão dar trabalho para Moisés. Mas essa geração, eles não pensaram no futuro. Eles não pensaram na família. Eles não pensaram nos seus filhos, que teriam que ter uma referência para seguir em diante. A preocupação de Josué era: quem vai dar continuidade a essa obra? Aí ele libera uma palavra: ou vocês saem de cima do muro, ou continuam abraçando deuses dos seus pais da geração passada, ou vocês tomam uma posição, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra servir, ela tem uma raiz que significa escravo, servo. Paulo, no capítulo 4 de 1 Coríntios, quando ele vai se identificar como ministro de Cristo, servo escravo da sua palavra, ele vai dizer: eu sou como doulos. Doulos é uma palavra, uma raiz hebraica que significa escravo. E a palavra ministro que ele fala, pois, é uma palavra que significa servos do último porão. Era alguém que era escravo, condenado por Roma, e não sendo colocado no primeiro porão, porque era classe A, nem no segundo, que era classe B, mas no último porão, quem guiava os navios. Ou seja, mesmo sendo condenado, mesmo sendo escravo no último porão, Josué, trazendo para os seus dias, entende que eu e a minha casa
Somos escravos do Eterno, escravos de Deus, servos do Senhor, acima com dinheiro ou sem dinheiro, servo do Senhor, com carro ou sem carro, servo do Senhor, com a conta bancária cheia ou vazia, mas servo do Senhor. Em dias de lágrimas ou dias de sorriso, servos do Senhor. Josué vai liberar essa palavra no mesmo capítulo à frente, a Bíblia vai dizer que Josué ele falece. A Bíblia não dá nenhum spoiler a respeito de seus filhos, da sua esposa. No livro de Juízes você vê que sempre pessoas levantam e caem, levantam e caem, levantam e caem. Não tem um amadurecimento espiritual. Mas a família, que é desde Gênesis, quando Deus vai fazer o homem, Deus vai mexer no pó da terra. Porque tem muito cientista hoje que ele já reconhece, depois de fazer várias pesquisas e ver que o mesmo material que tem na terra é o mesmo material que tem nos restos mortais do homem: cromo, magnésio, potássio. E interessante que no DNA do ser humano, no próprio sangue, é escrito o nome de Deus. Porque na sua obra-prima, no primeiro ser da família constituída terrena, ele vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo vai pegar e na criação do homem, a Bíblia vai dizer que o primeiro projeto da família não era na terra, mas era no céu. Porque Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui vai o recado não do pregador, mas da Igreja de Cristo, para os marxistas dessa época que pregam igualdade, que pregam, na verdade, uma igualdade social fajuta, mentira que nunca existiu. Uma família desconjuntada onde pessoas do mesmo sexo convivem, mas não pode gerar. E pessoas hoje em dia estão com medo até de pregar isso. Mas o novo tempo vai fazer temerar quem é ou quem não é. O novo tempo vai trazer para quem é de Deus ou quem não é de Deus, quando se acovardar ao pregar aquilo que a Bíblia chama de família. Glória a Deus. Respeitamos, amamos, mas não concordamos, porque aqui está escrito que Deus criou macho e fêmea. Na criança não há um terceiro gênero, ou seja, a Bíblia continua sendo a mesma ontem, hoje e eternamente. Vai ter uma época que a gente vai sair preso, onde a gente vai ter que pregar. A gente prega na prisão, mas o que está escrito aqui tem que ser pregado. Você pode ficar de pé?